Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla. Eu estava na expectativa, aguardando esse momento com muita alegria de estarmos juntos novamente participando desse estudo interativo e a lição em dose dupla, porque você vai ter aqui estudo da Bíblia, estudo da lição, é em dose dupla porque nós temos momentos de descontração, mas tem muito assunto sério que é tratado aqui também, assuntos que são pertinentes à sua salvação, à minha salvação também. É muito bom sabermos que você está aí cada vez mais se engajando no processo de acompanhamento e divulgação desse trabalho que é feito com muito amor e carinho aqui, diretamente da Associação Paulista Sudeste, até a sua casa, até a sua igreja. Quero aqui já de cara mandar um abraço especial para você que é professor da Escola Sabatina. Estivemos orando por vocês, todos que são professores na semana passada. Um abraço especial para você que é diretor e hoje, depois, lá no finalzinho, eu vou orar por todos os diretores da Escola Sabatina. Um abraço especial para você que não é nem professor nem diretor, mas está chegando para acompanhar o estudo da lição. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados. E eu tenho ao meu lado, o meu companheiro esse ano tem sido ele, a minha testemunha fiel aqui. Como é que você está, meu amigo, pastor Wanderson? Tranquilo? Olá, pastor Roger, amigos que estão nos acompanhando dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Rapaz, para mim é um privilégio poder estar aqui ao teu lado e compartilharmos juntos a lição da Escola Sabatina. Sabe que nós estamos de olho em você, tá? Eu estou aqui, por exemplo, pegando aqui um relatório de vários comentários que foram postados na semana passada, e como a gente não consegue fazer essa interação ao vivo de maneira rápida com todo mundo, mas eu queria agradecer, por exemplo, a Toninha, que esteve participando conosco, a Rosângela Abreu, a Heloísa, o Rubens Santos, a Regiane, quem mais? O Luiz Bianchini, temos também aqui a Heloísa Alvarenga, a Vera Lúcia. Quanta gente querida, esses só apenas aqueles que estiveram participando e escrevendo no YouTube, entre outros nomes mais aqui que nós poderíamos mencionar. Tem muita gente participando também no Facebook, pessoas acompanhando pelo podcast, né? E tem aí também várias plataformas de podcast que são aí usadas para que a gente possa aproveitar e divulgar essa mensagem que é compartilhada aqui. Então eu quero para todos vocês dizer que vocês são bem-vindos. E também trazer aqui uma novidade, tá? Eu tenho falado sobre essa novidade e vou repetir. Você não precisa apenas ouvir, porque às vezes a gente escuta, esquece. Você pode tomar posse da síntese dos materiais que são aqui apresentados. Então tudo aquilo que a gente discute, por mais que você já tenha a lição, a gente procurou de maneira bem prática, dinâmica, intuitiva, como que um esboço assim, especialmente para você que é professor da Escola Sabatina, para você ter numa única página todas as principais ideias da lição. Então você pode acessar agora mesmo e baixar esse conteúdo. Se você quiser acabar a transmissão para depois pegar, não tem nenhum problema. É só ir no link, tá? No link da descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você clica lá no link e você vai ser direcionado para um local em que você pode baixar o PDF. E você pode ir agrupando e quem sabe até futuramente usar isso para multiplicar esse estudo com outras pessoas, mesmo quando acabarmos aqui o estudo da lição de Hebreus. Último recado para você antes de entrarmos no estudo, nós queremos aqui mostrar também membros, professores, diretores, anciãos que têm participado conosco e queremos também dizer que vamos mostrar algumas fotos, isso mesmo. Se você quer participar conosco, você pode entrar em contato aqui com a nossa equipe da associação, mandar até mesmo pelo nosso site ou até mesmo se colocar aí, olha, tem uma foto para mandar, a gente vai entrar em contato contigo e você pode de maneira privada deixar essa informação e nós queremos mostrar a foto da sua Escola Sabatina, a foto de uma unidade da Escola Sabatina, quem sabe uma foto sua compartilhando ali a lição da Escola Sabatina de maneira geral, até mesmo na sua unidade de ação. Participe conosco, queremos mostrar você também aqui, fazer desse momento um grande encontro, uma grande plataforma de interação. Pastorzão, posso mandar alguns abraços aqui para os nossos amigos? Eu estive esse fim de semana na igreja em Itariri e Pedro de Toledo e também ali dos Prados, e eles disseram, olha, a gente acompanha a lição em dose dupla, manda um abraço pra gente aí. Então todo o pessoal que está ali em Itariri, Pedro de Toledo, da Escola Sabatina, dos cultos que estiveram acompanhando, um abraço especial e obrigado porque vocês têm nos acompanhado também. Legal. Mandar um abraço para ti também. Obrigado, falaram que estão gostando muito da tua apresentação, da forma como você conduz a lição. Então disseram, olha, deixa um abraço pro pastor Roger lá. Tá dado o abraço, hein, gente? É uma grande responsabilidade, né? Substituir o xará, mas nós vamos aqui procurando dar o nosso melhor. Pessoal, é o seguinte, eu não sei se você está cansado ou não,
se foi uma semana aí exaustiva, mas o certo é que, em falando de cansaço, eu quero propor para você agora a oportunidade de descansar. Descansar no Senhor, descansar em Deus. E a lição vem falando sobre descanso. E antes que a gente aborde essa questão do descanso e a maneira como ele é esboçado, apresentado e de certa forma explorado no livro de Hebreus, nós vamos agora também descansar no Senhor através de uma oração. Vou pedir para o pastor Wanderson nos conduzir então em oração. Se você puder agora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, o título da nossa lição, do nosso guia, que nos conduz no estudo da Tua Palavra, é Jesus, o doador do descanso. E foi o Senhor mesmo, quando andou por esta terra, que disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim e acharei descanso para vossas almas. O Senhor é o doador do descanso. E é em Ti que queremos descansar das fadigas, das batalhas deste mundo. E queremos aprender como esse descanso vem a nós. Que descanso é esse? O que Ele nos promete, o que Ele nos garante? Portanto, seja o nosso professor, por Jesus. Amém. Amém. Que gostoso é conversar com Deus, que privilégio é falar com Ele e que privilégio é também estudar a sua palavra. E se você está aí com a Bíblia, já aproveite e leia comigo um texto que é tido aqui na lição como texto referência, o texto central, que está no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 9. E o texto diz o seguinte: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nós já falamos aqui, vamos enfatizar a questão do descanso. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Hebreus, há uma preocupação do autor, já comentamos que muito provavelmente o autor seja o apóstolo Paulo. Paulo, ele enfatiza Jesus como o governante vitorioso, aquele que está à frente do seu povo, conduzindo o seu povo. Este é o nosso Cristo, o vencedor. E este Jesus que é apresentado como sendo o grande conquistador, aquele que peleja pelo seu povo, aquele que é Deus encarnado, ele nos dá a vitória. E essa vitória nos leva a sonharmos e desde já vivenciarmos o descanso. Pastor Wanderson, era comum naquele tempo medieval, ou até mesmo no tempo em que Jesus viveu, em que o apóstolo viveu, as batalhas elas serem batalhas assim travadas com muito desgaste físico, e o descanso somente tomava conta da nação no final da guerra. Inclusive os reis vitoriosos, eles podiam celebrar a vitória descansando, repousando, e havia então ali muita celebração, muita comida, muita festa, e após um longo período de lágrimas, sofrimento, lutas e mortes, o descanso vinha como um meio de se celebrar a vitória. E a gente percebe que esta imagem, essa imagem histórica, essa moldura histórica, ela é apresentada na Bíblia, aqui no livro de Hebreus. O descanso, ele é uma atribuição que somente Deus pode dar como uma maneira de recompensar o seu povo e de igual forma também receber do seu povo a adoração, porque Ele é o único que pode nos conceder isso. Exatamente, pastor. A lição de sábado até traz a questão de Davi, não é? Como rei de Israel. E através de Davi, se nós formos lembrar, Deus trouxe descanso ao povo, não é? O reinado de Davi e Salomão, 40 anos aproximadamente de cada, foi o período onde o povo mais teve descanso dos inimigos. Lembrando que no período dos juízes, por exemplo, pastor Roger, o povo que não tinha rei, às vezes levantava um libertador ou outro ali, o povo era afligido, o inimigo invadia a terra quantas vezes queria. No período de Davi o descanso veio, a amplitude da terra em que Israel dominava veio, né? Eles governavam do Egito até o Eufrates, do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Então, esse descanso, que é uma figura no Antigo Testamento, ele vai acontecer para o povo de Deus em Cristo, que é o verdadeiro rei, o verdadeiro filho de Davi. Tem uma coisa interessante, pastor Roger, porque o povo que recebeu essa carta, não é, os hebreus ou a comunidade que recebeu essa mensagem de Paulo, eles estavam enfrentando perseguições por parte de muitos judeus e por parte de romanos, inclusive. Eles estavam enfrentando perseguições e pressões políticas, religiosas. Eles estavam enfrentando pressões porque, por serem perseguidos, eles não tinham o alimento que deviam, eles não tinham o saneamento básico que deviam. E Paulo, vendo, o autor de Hebreus, vendo as lutas que eles estavam enfrentando, o que ele faz? Ele mostra o descanso que eles poderiam ter em Cristo, certo? Mas desde já também. E é interessante, pastor, em cima do que você está mencionando, que a nossa jornada aqui, de alguma forma, ela reflete a realidade daquele povo,
uma realidade marcada por sofrimentos, por lutas, porque nós enfrentamos também um inimigo, nós estamos num contexto de uma batalha. E nesta batalha, nós muitas vezes nos encontramos cansados porque nem sempre a vida é justa, nem sempre as coisas acontecem nos privilegiando, de certa forma, recompensando pelas escolhas tomadas, e a melhor escolha de todas, que é caminhar com Cristo. E nestes embates, muitas vezes nós clamamos por descanso. Nós anelamos o momento em que poderemos, enfim, repousar, descansar. Agora, embora nós não tenhamos ainda, de maneira plena, esse descanso eterno, nós podemos sentir o antegozo desse descanso. E o livro de Hebreus, ele faz uma associação muito interessante, apresentando na figura do sábado. Na figura do sábado, o elemento que nos conecta ao passado, ao descanso inicial prévio que o Senhor nos concedeu, mas também este sábado ele tipifica o descanso futuro. O sábado, a lição coloca de maneira muito plena aqui, que o sábado e a verdadeira observância do mesmo é um ato de lembrança, né? É um antegozo de algo muito grande que Deus vai nos conceder no futuro. Mais para frente nós vamos explorar essa ideia do descanso numa perspectiva escatológica, abordando o que nos aguarda em termos futuros, em termos de repouso na presença de Deus. Mas a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que desde o contexto do Antigo Testamento, o Senhor se levanta para trazer o descanso. Nós temos isso na história de Israel. Quando Deus libertou o povo do Egito, o povo ele peregrinou, marchando em direção ao descanso. E esse descanso ele já havia sido prometido não apenas a Moisés, mas desde o tempo de Abraão já havia esse indicativo que Deus daria o descanso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, especialmente aquilo que a lição traz aqui em Gênesis 15, do verso 13 até o 21, nós não podemos ler aqui devido ao tempo ser muito apertado, mas nós temos ali desde aquele tempo Deus já antecipando a realidade de que haveria uma terra que daria o descanso. Exato, né? Gênesis 15, para lembrar os nossos irmãos, né, a partir do verso 12 já, Deus aparece a Abraão e ele faz um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão naquele dia, manda partir os animais, e ele promete em especial o herdeiro e a terra. Mas aí ele diz para Abraão, sabe que a tua descendência será afligida e reduzida à escravidão por 400 anos. Mas eu vou julgar aqueles que sujeitarem eles, sairão com grandes riquezas e vou lhes dar a terra do Gergaseu, do Jebuseu, do Filisteu e assim por diante, não é? E quando eles saem, e essa promessa Abraão se cumpre, através de Moisés, não é, como figura principal, em Êxodo 33:14, pastor Roger, você podia ler esse texto para nós? Êxodo, capítulo 33, sim. Você pode acompanhar, você que está aí na sua casa também, pode acompanhar, anotar, não é? Vai passar a lição amanhã, vai anotando, né, pastor Roger? Mas Êxodo, capítulo 33, verso 14, tem algo interessante ali, especialmente a primeira parte, não é? Mas pode ler todinho. Êxodo 33... 14 vamos ler aqui e um pedacinho do verso 15 também, né? Bom, diz assim, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Então é curioso, porque Deus prometeu a terra, mas agora eles estão no deserto, e ali no deserto, Moisés diz, é a tua presença que traz descanso. O povo havia acabado de passar pela situação do bezerro de ouro no capítulo 32, e Deus havia dito, vou destruir o povo, Moisés intercede. Não, o Senhor não mata o povo. Aí Deus diz, então você leva eles. Já que eles não querem minha presença, você os conduz. E Moisés diz, Senhor, não. Se o Senhor não for conosco, se a tua presença não estiver conosco, eu nem quero sair desse lugar. Sabe por quê? É a tua presença que traz descanso para mim. E aqui, pastor Roger, já tem uma aplicação para nós, não é? Nos nossos dias. Não é o lugar que nós estamos, porque a vida é uma montanha-russa, né? Tem hora que a gente está lá em cima e demora para subir a montanha-russa, né? Mas para a gente descer no vale da provação é bem rápido, não é? E tem hora que a gente está lá embaixo. O que nos traz conforto, o que nos traz descanso, é a certeza, é a presença de Deus conosco. Não importa se o momento é de bonança, se é de provação, se está no trabalho, se está em férias, se está sem trabalho, é a certeza da presença de Deus. Em suma, nós entendemos aqui, quando nós olhamos para todo esse contexto histórico, que a terra de Canaã, ela representava o descanso que Deus podia dar. Depois de mais de 400 anos em que Abraão está separado da entrada do povo, 400 anos, embora esta terra ela seja a materialização
do cumprimento da promessa de Deus, que não apenas garante que vai levar o seu povo, mas promete e assegura os meios para que isso aconteça, para que seu povo entre na terra prometida, não é a terra em si que representa o descanso na sua plenitude. A terra, ela é parte de algo muito maior. A terra, ela representa a própria figura de Deus, porque a terra representa descanso, mas quem nos dá todas as bases do verdadeiro descanso é Deus. Amém. É por isso que a lição coloca de maneira muito própria aqui que o sábado, ele nos lembra disso, de que nós estamos marchando para a Canaã celestial. Mas nós não devemos sonhar com o céu simplesmente para estarmos um dia no céu. E conhecemos as ruas de ouro, conhecemos a estrutura da Nova Jerusalém. Tudo isso vai gerar descanso físico, descanso emocional. Só de não estarmos atrelados à realidade do pecado, isso vai ser um descanso incrível. Mas o verdadeiro descanso mesmo é encontrado em Deus. E desde o contexto histórico, lá do povo de Israel, a promessa que é feita a Abraão, o ministério e a vida de Moisés, que são a materialização de um Deus conduzindo o seu povo para a terra. E mesmo Josué entrando, não foi estando em Jerusalém, estando naquela região ali de Jericó e tudo mais, que eles encontraram descanso. Aquilo apenas representava o descanso que eles podiam ter em Deus, é o que Moisés coloca. Olha, eu posso estar aqui, Senhor, mas se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo, eu não quero, porque esse tipo de descanso eu não quero. Em outras palavras, né, eu prefiro estar no deserto, na tua presença, do que estar em Canaã sem o Senhor. Que coisa linda, você foi profundo agora, hein, meu amigo? Anota aí, viu? Anota isso. Anota aí que nem eu lembro mais. Tá bom? Pastor Roger, você falou do sábado, né, que representa a presença de Deus, não importa onde estejamos, né? O descanso é o templo no tempo. A palavra Shabat, que da onde vem sábado, não é? A gente traduz por descansar apenas, né? Mas no proto-hebraico, que as palavras elas eram mais pictografias, as letras eram mais pictografias, que é um hebraico mais antigo ainda. O Shabat, vocês sabem, em hebraico ele não tem vogal, então ele vem de 3 consoantes, que é o Shin, o Beit e o Tav, né? Então, que é o S, o B e o T, né? Shabat. Não tinha consoantes, a vogal veio depois. No hebraico antigo, mais antigo, no proto-hebraico, o Shin, ele era quase a figura de um homem correndo, o S ali mesmo, que era pressa, representava a letra Shin. O Beit, que é a palavra casa, inclusive, né? Beit Lehem, casa de pão, que é a palavra Belém, era casa. E o Tav era voltar. Então, o Shabat, no proto-hebraico, ele era literalmente apressar-se em voltar para casa. Ah, que bom, hein? Saber que a gente vai voltar um dia para casa. Que bom saber que Deus nos apresenta elementos nessa vida que nos asseguram a ideia de que um dia nós voltaremos para casa. Agora, alguns não conseguiram entrar no descanso. E a lição, ela traz de maneira muito clara. Isso eu quero ler com você aqui um texto, já indo direto para o que o livro de Hebreus apresenta. No livro de Hebreus, especialmente no capítulo 4, nós temos aqui na narrativa a ideia de que Deus ele quer dar o descanso, mas alguns não entraram nesse descanso. Alguns não tiveram a competência para entrar. E eu vejo, por exemplo, aqui, no verso 6... Está assim, Hebreus 4, verso 6. Resta alguns entrarem nele. Ou seja, alguns são convidados, mas ainda não entraram. Se você continuar lendo, no capítulo 4, verso 8, diz assim, ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, se alguns não entraram, se Josué não pôde plenamente dar o descanso, a lição nos apresenta de maneira muito direta que alguns não entraram. E não entraram porque se levantou um obstáculo. E alguns não entrarão, mesmo alguns que nós aqui podemos ter como companheiros nessa jornada, inclusive ao nosso lado na igreja, infelizmente alguns não entrarão no descanso. Porque não basta apenas ser convidado a entrar no descanso, é preciso acessá-lo, e nós acessamos esse descanso em Deus, por intermédio dele. Porque como o livro de Romanos fala, né, dele, para ele e por dele são todas as coisas. E aqui nós vemos de maneira muito clara que alguns não entraram por causa da falta de fé. E é interessante que agora a lição ela faz uma analogia aqui, comparando o que aconteceu lá em Cades Barneia. Você que não está muito, talvez ainda adentrado na realidade histórica do povo de Israel, eu vou aqui fazer um rápido resumo e passar a bola aqui para o pastor Vandes fazer o gol. Mas é o seguinte, o povo de Israel, eles saíram ali do Egito e peregrinaram rumo a Canaã.
essa peregrinação ela poderia ser muito mais rápida, questão de alguns dias, talvez poucas semanas, se eles tivessem pegado um atalho, passado por uma região um pouquinho mais montanhosa e tivessem ido ali, passando ali pela terra da Filistia, onde estavam os filisteus, e eles chegariam rapidamente. E Deus propôs uma rota totalmente estranha, uma rota em que eles tinham que atravessar o mar, eles tinham que peregrinar no deserto. Deus queria, nessa demora, que houvesse conhecimento, intimidade, que eles pudessem entender quem era o grande eu sou. Acontece que quando eles estavam em Cádiz Barneia, eles já podiam ver a terra prometida e a ideia era de que entrassem. E naquele momento crucial em que eles entrariam, há a ideia de mandar alguns espias para que eles pudessem trazer um relatório de como era a terra. Os espias foram 12, um de cada tribo. 10 voltaram pessimistas, porque olharam mais para os obstáculos do que para o Deus que poderia transpô-los. 2 firmemente defenderam a ideia de que eles entrariam e venceriam, Josué e Calebe. Mas a falta de fé desses 10 impediu que eles entrassem no descanso da terra prometida. E a lição ela aborda essa questão da falta de fé. A falta de fé é uma tremenda dificuldade, né, ao longo da história que acompanha o povo de Deus. Porque nós somos, como humanos, seres tão limitados e fomos treinados, pastor Roger, penso eu, um amigo que está aí nos ouvindo também, você pode concordar ou discordar, mas nós somos treinados a só aquilo que é palpável, sabe? Posso tocar. Eu posso tocar, eu posso ver, me traz segurança, não é? E eu não consigo acreditar naquilo que os olhos não podem ver, porque isso é o que o autor de Hebreus mesmo vai definir como fé, não é? É a certeza das coisas que não se veem, o cumprimento daquilo que se espera. E aí ele vai listar, né, que Moisés abandonou o Egito por isso, Abraão quase sacrificou seu filho, muitos foram mortos, cerrados ao meio, porque eles viram aquilo que não podiam ver, né? E Paulo, desculpa te interromper, pastor, mas Paulo ele explora exatamente isso. Ele fala assim, olha, a vida do cristão, em outras palavras, é uma vida louca mesmo. Ele chega a dizer, andamos por fé e não por vista. Contemplando o invisível, né? Se fosse viver o cristianismo simplesmente pelo que se vê, não faz sentido. Não faz sentido você perder uma oportunidade de emprego por causa do sábado. Não faz sentido na percepção do mundo você abrir mão de um relacionamento extraconjugal quando a pessoa é interessante, quando a pessoa é bonita, quando você pode desfrutar de prazeres. Não faz sentido você deixar de ser promovido simplesmente pelo fato de abdicar de alguns valores, entendeu? É só uma açãozinha um pouquinho distorcida aqui e ali, mas a gente não caminha como o mundo caminha. Você foi escolhido para viver outros valores, ter uma outra plataforma existencial. E é isso que Paulo coloca. Desculpa te interromper, mas eu acho muito interessante isso, pastor Vandes, que nós andamos por fé e não por vista. A nossa caminhada ela é diferente, não é pelo que é palpável. Eu não sei qual é o caminho que vai me levar a Canaã ao certo. Peregrinavam pelo deserto. Moisés estava ensinando isso para eles. Olha, quais são os caminhos que vamos andar, Moisés? Não sei quais são os caminhos certos. Pastor Roger acabou de mencionar. Haviam caminhos mais fáceis para chegar até lá. Parecia não fazer sentido os caminhos de Deus. E mesmo o tempo que ficaram ali. Eu não sei qual é o caminho, mas eu sei que é meu guia. Isso faz a diferença. Quando eles chegam em Canaã, e aqui Números 13 e 14... mostra isso, né? 13 mostra eles indo para Canaã e o 14 eles voltando e na incredulidade, não é? Eu acho curioso destacar algumas coisas aqui no capítulo 14 de Números. O verso 4 diz assim, ó, diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Enquanto Calebe e Josué estão dizendo, vamos tomar a terra, nós temos que ir para frente, eles estão dizendo, vamos para trás, vamos voltar para o Egito, vamos matar Moisés, levantar um outro capitão para nós. E aí vocês conhecem a história, não é? Eles dizem lá, a terra é boa, mas tem gigantes. Nós éramos aos olhos dele, aos nossos olhos como gafanhotos. Note só, pastor Roger e amigos, eles não conversaram com ninguém naquela terra. Eles não fizeram certo papel de espias. Como que eles podiam ter certeza? Aí eles ficam 40 anos no deserto. Pela incredulidade não entram naquela terra maravilhosa. 40 anos depois, 2 espias vão para Jericó e vão conversar com Raabe. Josué capítulo 2 e 3. E Raabe diz assim, olha, faz 40 anos que nós ouvimos dizer que Deus tirou vocês do Egito. Faz 40 anos que nós estamos ouvindo dizer que ele abriu o Mar Vermelho, o milagre que ele fez ali, diante dos reis, os vários milagres. E há 40 anos o pavor que infundis caiu sobre nós. E eu não quero morrer. Olha que curioso. 40 anos atrás eles tinham ido com os espias, os 12 espias. Já estava tudo pronto, e né? Deus preparado. já havia colocado medo no coração do povo, era só eles confiarem. E eles tiveram que esperar 40 anos para entender que Deus era quem daria a terra para eles, para confiar no invisível. E o que a gente faz, então? Eu pergunto para você nesse momento, o que a gente faz, então, para poder
entrar no descanso de Deus. O próximo passo aqui estabelecido pela lição é estarmos atentos hoje à sua voz. E é impressionante essa urgência que é trazida no livro de Hebreus. Eu gosto muito de um texto, por exemplo, que está aqui no capítulo 3, verso 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Dois elementos aqui que nós temos que destacar. Primeiro, hoje, a urgência de se tomar uma decisão. Segundo aspecto importante é a ação. E qual é a ação? Ouvir a voz de Deus. Nós temos uma questão de temporalidade e uma questão de atitude que tem que ser tomada. A temporalidade, hoje é o momento, hoje é o momento. Agora, além do momento ser hoje, nós precisamos estar atentos. Para quê? A que devemos estar atentos? A ouvir a voz de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que esta voz, ela nos leva a entendermos que o descanso de Deus, aquele que nos é oferecido, ele só pode ser obtido com a certeza de Cristo estar ao nosso lado. A história mostra que o povo entrou. Mas a ideia que eu tenho, pastor Wandes, posso estar errado, é que o povo nunca pôde desfrutar de verdade desse descanso. Nem mesmo naquele tempo do passado, antes da primeira vinda de Cristo, eles não conseguiam descansar na segurança de que eram guiados pelo grande Yahweh. E nem mesmo quando ele aqui esteve, e até mesmo hoje nós temos dificuldades em entender que existe um capitão, que existe alguém que intercede por nós. E a lição ela vai colocar exatamente esta situação de que muitos, aqui a lição até apresenta os dois verbos gregos, né? Kataleipo e apoleipo, que significa aquele que foi deixado para trás. Muitos são deixados para trás porque ignoram a presença e a intercessão de Cristo Jesus. E o livro de Hebreus enfatiza isso. Exatamente, pastor. Uma coisa que me chama atenção aqui no texto de Hebreus é porque quando nós vamos... Esse é um texto de Salmos, né, que ele está citando aqui no capítulo 3, capítulo 4, aliás, ali, né? Mas quando nós vamos para o texto de Salmo, que ele fala do endurecer o seu coração, que é Salmos 95, nós começamos os Salmos com Davi dizendo: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. E aí ele vai mostrar que nós temos que adorar esse Senhor. Verso 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E aí ele usa o famoso texto, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, final do verso 7, verso 8, não endureçai o vosso coração, como em Meribá no dia de Massá, que foi o texto que nós acabamos de citar aqui, de Números 13 e 14 ali. E aí ele diz assim, não é? Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse: esse povo é de coração desviado e não conhece meus caminhos. Quando eu vou para Hebreus, eu entendo que esse Senhor, esse Yahweh, era Jeová, era o Espírito Santo. Esse Jeová era o Espírito Santo. Porque ele diz, assim como disse o Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, e eles me puseram à prova. Porque alguns podem dizer assim, bom, como eu não estou na presença de Jeová, como eles estiveram no deserto, talvez eu não cometa o mesmo erro. Aí Paulo lá em Hebreus diz assim, esse Yahweh, esse Jeová, era o Espírito também. E esse é o mesmo Espírito que está diante de nós. E nós corremos o mesmo risco, pastor Roger, de desviarmos o coração e não querermos conhecer o caminho de Deus. Sabe por quê? Porque não condiz com a nossa vontade. Não condiz com aquilo que agrada os nossos olhos, o nosso coração, os desejos da carne. E Paulo está dizendo, você não foi chamado nessa caminhada para Canaã para satisfazer os seus desejos, mas viver à altura de um propósito que ele colocou você nessa caminhada. E como é difícil a gente entender que não somos nós que devemos estar na direção da vida, né? Muitas vezes nós queremos tomar as nossas decisões. Eu lembro de uma história que uma vez eu ouvi, de um jovem que chegou para o pastor e disse assim, pastor, ore para que Deus me mostre com quem devo me casar. Mas, pastor, por favor, que seja, por favor, na sua oração colocada a situação de que eu gosto daquela moça lá. Então, a questão é que muitas vezes nós queremos a intervenção divina, mas não a direção. Nós queremos a ação de Deus abençoando as nossas escolhas, quando nós deveríamos viver as escolhas de Deus para ter a bênção dele. Então, isso tudo nos leva a pensar que estar no descanso e viver esse descanso desde já é, primeiro, ter urgência. Por isso que a ênfase está no hoje. Hoje você tem que tomar uma decisão.
Você vai continuar vivendo aí nesse momento de pandemia, nessa loucura que nós estamos vivendo, não dá nem quase que para assistir os jornais ou ler as notícias, porque a gente vive num contexto de uma onda de pessimismo, num caos generalizado. Como é que você vai enfrentar isso tudo? Como é que você vai passar por essa situação que envolve a parte profissional, a parte familiar, a parte religiosa, a parte espiritual? Como é que você vai passar por isso tudo? E aqui vem o convite. Hoje, deixe isso tudo de lado e coloque como prioridade estar na presença de Cristo, porque Ele é o nosso descanso. E até, pastor, você estava algum tempo atrás, a gente aqui, conversando um pouquinho sobre a lição, você estava falando assim, eu queria, pastor, até dar uma ênfase lá na hora, de que Deus é o nosso descanso, Jesus é o nosso descanso. Se você puder definir rapidamente o que é o descanso na perspectiva divina, é importante porque é um link que já faz de terça e quarta-feira aqui, quando nós entramos depois falando um pouquinho mais sobre o ato de adentrar nesse descanso. Legal, meu amigo, vamos sim. Hebreus 4, não é? Hebreus 13 e Hebreus 4, ele tem um contexto em falar do descanso. Ele vem mostrando Jesus como rei, como criador. Ele é o motivo do grande descanso de cada um de nós. Mas se nós pegarmos, eu vou só mencionar o texto que são vários, Hebreus 4:4, Hebreus 4:8, Hebreus 4:10, 3:11, 3:18, 4, verso 3, verso 5, nós temos ali a palavra que aparece ali, não é, que é catapausis, descanso, e aí ele usa no verso 9, 4, verso 9, o descanso sabático. Então ele usa catapausis sabatismos. Mas os dois, sábado é descanso e catapausis é descanso. Então que descanso é esse? Como esse descanso acontece? Como esse descanso vai parar em Cristo? Dito isso, quero mencionar alguns textos aqui, até se você puder me ajudar lendo um ou outro, isso vai nos ajudar um pouquinho a entender algum aspecto do descanso desde o Antigo Testamento, porque Paulo está mencionando isso. Então, o que eu quero que você que está estudando a lição, você que vai repartir a lição amanhã, você entenda nesse momento. Que descanso é esse que Paulo está mencionando, como ele ocorreu no Antigo Testamento e o que ele tem que ver com Cristo Jesus. Vamos aos textos sem mais delonga, né, pastor? Vamos para Números, primeiro, capítulo 10. Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Vou pedir o pastor Roger aqui para mim os versos 34 ao 36. Números 10, versos 34 ao 36. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiram do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Vamos parar aqui só um pouquinho, pastor. Então veja, nós estamos num contexto aqui, quando a nuvem levantava, e a expressão aqui que a Septuaginta usa no grego, quando ela pousava, ela descansava, catapausis. Quando ela pousava, Moisés dizia: Senhor, volta para o teu povo. O descanso que teu povo pode ter não é só assentar aqui, colocar as tendas e vamos descansar no deserto. Não. O descanso, diz ele, é quando o Senhor volta para os milhares e milhares de Israel, porque quando o Senhor está no nosso meio, os inimigos que nos odeiam, eles são dissipados. Então, descanso para o povo no deserto não era só se assentar, parar de caminhar e armar tenda. Descanso era mais que isso. Era a presença de Deus quando a nuvem pousava então ali na arca. Vamos para um outro texto, pastor? Isso vai ficar um pouquinho mais claro à medida que nós avançarmos. Deuteronômio, capítulo 12. Só a gente avançar aí, um livro à frente, você que está nos ouvindo, você que está assistindo, se puder anote esses textos, porque aqui no Lição em Dose Dupla a gente vai além na avaliação dos textos, né, pastor? Deuteronômio, capítulo 12, vamos ler os versículos 8 ao verso 10, do 8 ao 10, pastor. Diz assim a palavra do Senhor: Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual, tudo o que tem parece aos seus olhos. Verso 9: Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos fará herdar o Senhor, o vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Olha que curioso, se lá no deserto o descanso era a presença de Deus entre eles, para dissipar os inimigos, aqui em Deuteronômio, no discurso de Moisés na fronteira, é possuir a terra. Quando vocês cruzarem a fronteira de Canaã, vocês terão descanso. E qual era a fronteira? Era o Rio Jordão. E até eu mencionei aqui, enquanto conversávamos antes da lição,
que tem um hino no Inário, eu não me lembro o número agora, mas eu gosto muito, ele diz assim: eu irei descansar no eterno lar, quando enfim transpuser o rio Jordão. Então o povo olhava para o Jordão e eles diziam: eu vou descansar quando eu transpuser o rio Jordão, porque eu tenho a certeza da presença de Deus e agora eu tenho a posse da terra, que é aquilo que ele prometeu a Abraão. Vamos a mais um texto, pastor? 2 textos que se linkam, na verdade, rapidamente. 1 Crônicas, vamos dar um pulinho lá em 1 Crônicas, no contexto de Davi agora reinando. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Capítulo 6, vamos ler ali o versículo 16 e depois o verso 41. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16. Perdão, depois nós vamos para o segundo, tá? Capítulo 6, verso 16 apenas. Os filhos Pode ler. De Levi, Gerson, Coate, Merari. Isso. Então aqui, só deixa eu explicar para os nossos amigos aí, né? Aqui Davi havia vencido os inimigos e agora ele vai na tenda, porque quem vai construir o templo é Salomão. Ele vai mostrar como será que cada um vai reger o seu trabalho ali na tenda, no templo, no tabernáculo do Senhor. Então ele elege 3 cabeças dos filhos de Levi para comandarem. Agora dá uma olhada no verso 31. Por que eles podiam oficiar? São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Por que a arca teve repouso? Porque a arca era Deus na guerra. Então, uma vez que ele venceu os inimigos, agora nós podemos louvar e cantar ao Senhor. Ele elege os 3 cabeças, que você acabou de ler, né? Gerson, Coate e Merari. Por quê? Por que eles constituem? Porque a arca teve repouso. Agora, rapidamente, segundo Crônicas, né? Vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 6 também, que é um contexto ali do templo agora, que Salomão vai erigir, e nós vamos ler ali os versículos 16 e o verso 41. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Verso 41. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. O que muitas pessoas não se atentam, pastor Roger, quando leem esses versos de Salomão, constituindo o templo, falando do repouso, de alguém que iria reinar para sempre da casa de Davi, é que Salomão está resumindo aqui o Salmo 132, na inauguração do templo. Posso ler? Pode. Os versos rapidamente? Salmo 132, versículo 1. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Ele está citando isso lá, né? E de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre um lugar para o Senhor, morada para o Senhor de Jacó, o poderoso de Jacó. E aí ele diz então aqui no versículo 14: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois preferi. E isso aqui, pastor, tem um link com Isaías 66, verso 1. Se você puder ler para nós, você até mencionava antes da lição Isaías 66. E é interessante que quando você está fazendo aqui toda essa construção teológica em cima desses versos, eu queria destacar o seguinte: não apenas o repouso ele é encontrado na presença de Deus, mas ele é garantido pelo fato de que Deus assume para si a responsabilidade de eliminar os inimigos. Exatamente. E nós vamos ver daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá. 66, verso 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então, olha só. Qual o lugar do meu repouso? É junto do meu povo. Aí Davi diz: mas eu preciso fazer algo para o Senhor repousar. Ele diz assim: eu não me assentarei até colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Isaías 66 vai terminar com isso, inclusive, né? Agora, eu quero até aproveitar essa deixa, pastor, e vou dizer o seguinte: eu tinha muita dificuldade em entender uma maneira assim tão diferente que o livro de Isaías termina, né?
Porque no capítulo 66, do verso 22 diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Poderia ser perfeito, né, na perspectiva mais poética, se acabasse assim o livro de Isaías. Falando da eternidade, do sábado que aponta para a eternidade, do encontro semanal que nós teremos com Deus na eternidade. Mas o verso 24 diz o seguinte: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, pois o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão horror para toda a carne. Lógico que aqui não está falando do inferno, não tenho tempo de explicar todo o contexto aqui, deste texto, fazendo uma exegese do mesmo, mas a ideia é a seguinte: esse Deus, ele nos oferece o descanso porque somente ele tem a competência de destruir os inimigos. Fantástico. Ele oferece o descanso porque ele tem a competência de destruir os inimigos. Ele é o único que pode calar os teus adversários. E eu sei que tem muita gente que por caminhar com Deus sofre perseguição em casa, sofre perseguição talvez no trabalho, sofre gozação. Tem pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, quanta gente sofrendo, problemas de saúde. E por detrás de toda essa nuvem de problemas que nós temos, existe alguém que peleja contra nós, o nosso adversário, Satanás. Ele não quer te dar descanso. Ele vai te perseguir, ele vai te atacar. Mas esse Deus convida você a desfrutar da presença dele, porque ele é o descanso, e diz o seguinte: fica tranquila. Fica tranquilo. Se você está sendo atribulado, eu tenho a competência e sei como a história vai terminar. Um dia você verá os cadáveres daqueles que te pisaram. Um dia você verá Satanás sendo destruído. Eu tenho a competência para destruir os teus adversários. Por isso posso te ofertar o descanso. Isso é fantástico, né? E isso tudo nós vemos em Cristo. Totalmente em Cristo. Porque é Ele quem vence o inimigo. É Ele quem vence o diabo em suas obras, não é? A Bíblia vai dizer. E é Ele que vai destruir o último inimigo a ser vencido, que é a morte. E então nós teremos completo descanso. A obra, a criação de Deus vai descansar da luta contra o pecado. E é por isso que eu quero convidar você agora, nessa última faceta, nesse último capítulo aqui, a analisar comigo o que esse descanso, que é descrito como algo histórico, algo que é obtido pela presença de Deus, como que esse descanso, que é simbolizado e tipificado pela realidade espiritual do sábado, como que ele nos mostra a realidade escatológica. A gente está vivendo no momento da história, eu sei que essa frase está sendo desgastada, muitas vezes as pessoas usam essa frase, mas a gente vive num momento singular. Não é porque eu acho, não é porque eu quero ignorar todas as problemáticas e as dificuldades que houveram no passado, mas porque a Bíblia diz que assim o seria. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, nós temos um descritivo ali de que haveria um tempo de angústia qual nunca houve. E esse tempo de angústia é o tempo que nós já começamos aos poucos a vivenciá-lo. De uma degradação moral sem precedentes. Vivemos num momento de caos no contexto natural. A natureza, ela está clamando por uma intervenção divina. Nós vivemos numa crise econômica sem precedentes. As pessoas estão procurando, dentro de uma crise humanitária, uma crise que envolve enfermidades outrora não conhecidas ou não combatidas, e o ser humano que era tão soberano, arrogante, se depara dentro de um contexto que ele não tem as soluções. A grande pergunta é: que promessa nós podemos ter no descanso eterno que Deus nos dá? Aqui no capítulo 4 de Hebreus, verso 9, o verso principal diz assim: resta um descanso. Perceba que o sábado não é, a maneira como você observa aqui, ele não te traz o descanso pleno. Ele nos dá o descanso espiritual, que nos aponta para um descanso ainda maior, porque depois do sábado vem o domingo. E no domingo você tem os teus problemas, as tuas atividades. Na segunda-feira você vai chorar, na terça-feira você vai sofrer. Na quinta-feira você vai estar agoniado para chegar logo o sábado. Na sexta-feira você vai estar ali, sabe, ansioso para a chegada do sábado e vem o pôr do sol e você descansa. Mas daqui a pouquinho começa o ciclo de novo. Portanto, o sábado não é o descanso pleno e final. Ele é um descanso espiritual, um momento de adoração que nos leva a entender que ainda resta um repouso.
Portanto, assim como você sofre durante a semana e descansa no sábado, nós estamos sofrendo nesse mundo e o sábado nos aponta para este descanso eterno que Deus nos dará. E este descanso que Deus nos dará é um descanso que é visto em vários versos no livro de Hebreus. O pastor estava comentando algum tempo atrás, pastor Wanderson, que no livro de Hebreus nós temos várias perspectivas escatológicas. A questão do amanhã, a questão de que Deus vai intervir na história, está presente no livro de Hebreus. Você tem uma escatologia presente, mas não realizada. É o já, mas não ainda. O famoso já, mas não ainda. Então, Hebreus 4, nesse descanso, que a promessa está em Cristo, ele nos ajuda a lidar com essa escatologia presente, mas não realizada, que é negligenciado por muitos cristãos, onde nós já podemos experimentar vida eterna para termos eternidade. Porque em João 17,3 diz assim, né, pastor Roger? E a vida eterna é esta, que te conheço a ti e a Jesus. Ou seja, vida eterna não é um tempo, é uma pessoa. Eternidade é um tempo, vida eterna é uma pessoa. Então, Hebreus 4 nos ajuda a lidar com essa escatologia presente, mas não completamente realizada em Cristo. E aonde está presente essa escatologia? Em todo o livro de Hebreus. Vamos mostrar alguns textos para os nossos amigos sobre isso? Então, Hebreus 6,5, por exemplo, anote esse texto. Todos eles vão ter um elemento de um reino vindouro, de um dia que vai chegar, como o pastor Roger mencionou. Hebreus 6,5, pastor Roger. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, escatologia está aí presente, não é? Agora eu vou ler Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas tende chegado a Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjo universal assembleia. Aqui fala da Sião vindoura, da cidade do Deus vivo. E aí, pastor Roger, leia para nós, por favor, 9:28. Diz assim a palavra de Deus: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Segunda vinda. E aí, Hebreus 13:14, se puder ler para nós. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Uau! Paulo está dizendo, nós já vivemos, experimentamos parte do descanso, mas ele não é completo enquanto aquela cidade que há de vir, a segunda vinda que há de aparecer, enquanto a cidade do Deus vivo não chegar de fato para nós. Como Israel podia ter descanso na presença de Deus no deserto, mas completamente eles teriam do deserto em Canaã, mas em Canaã ainda não de todos os inimigos. Nós só podemos ter descanso completo em Cristo. Sabe por quê? Senão você pode ser curado de um câncer, você vai ter outros problemas, você pode ter um emprego maior, vai gastar muito mais, que ganhe muito mais, você vai gastar muito mais. Você pode, como diz o pastor Roger, pular de relacionamento em relacionamento, sempre vai haver problemas. Não é o lugar, é com quem você está. E como lá nós teremos a presença completa de Cristo, de Deus e do Espírito Santo, e a ausência do pecado, não é, para sempre, teremos descanso eterno. Mas nós já podemos experimentar um pouquinho agora para vislumbrarmos essa Canaã celestial que virá. Eu comecei a lição fazendo uma pergunta para você. A pergunta foi a seguinte: você está cansado? Eu quero repetir essa pergunta. Você está cansado? Como é que você se encontra fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, agora, nesse momento em que você está assistindo e participando aqui conosco? Você está cansado? Eu confesso a você que estou cansado. Foi uma semana muito difícil, uma semana com vários desafios aqui no trabalho, expectativas, sonhos, problemáticas que nós enfrentamos, as mais variadas possíveis. Mas eu confesso também que essa semana, pouco antes de dormir, eu não estava conseguindo dormir pensando em muitas coisas. Eu fui até a varanda ali do meu apartamento e fiquei olhando para o céu. Eu fiquei pensando assim: Senhor, que bom que a vida não se resume apenas a um anoitecer. Que bom, Pai, é saber que eu vou dormir carregando alguns dos meus problemas, mesmo descansando e tendo certeza que o Senhor está comigo e vai me dar forças para superá-los. Mas que bom é que o fato de eu dormir implica que eu também vou acordar. O fato de esse mundo estar escuro não significa que um dia a luz vai brilhar. O fato de estarmos passando por dificuldades, isso não significa de que um dia nós poderemos descansarmos, sem ter mais qualquer tipo de lembrança ou sofrimento das coisas passadas. Aquele que é o capitão da salvação, também é poderoso para fazer novas todas as coisas. O sábado, este sábado, e talvez você esteja assistindo agora ao vivo conosco aqui a transmissão,
e nós já estamos na hora do sábado, talvez você esteja assistindo a reprise, eu quero dar um recado para você. O sábado é um aviso de Deus de que o que Ele pode fazer de maneira pequena, semanalmente, vai se cumprir uma escala gigantesca na eternidade, dar para você descanso eterno. Não apenas dos problemas, das pressões, mas o descanso maior será poder estar com Deus, na presença dEle, porque estar com Deus traz uma paz, um alívio que nada nem ninguém pode explicar. Eu quero desejar para você, nesse momento, um pouquinho desse descanso nas horas do sábado, mas que você nunca se esqueça que ainda resta um repouso sabático para você. É a promessa do livro de Hebreus. Resta um repouso sabático para você. Eu vou orar agora por você e quero orar também por todos os professores, mas especialmente hoje pelos diretores da escola sabatina. É possível que alguns de vocês estejam assistindo. Eu sei que não é fácil organizar a escola sabatina, são tantas atividades, coisas que você tem que fazer durante a semana, classes que têm que ser ajustadas, relatórios que têm que ser preparados, mas que bom que você aceitou o chamado de Deus para ser o líder da escola sabatina aí na sua igreja. A maior escola do mundo, a maior escola bíblica do mundo é a escola sabatina. E foi para este tempo que Deus te levantou. E Deus vai te usar de maneira poderosa. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque no livro de Hebreus nós temos a promessa de que nós podemos descansar em Ti. Jesus disse que nós encontraríamos descanso para a nossa alma nele. E como é bom saber que nós já podemos desfrutar desse descanso. Mas é verdade também que existem coisas que nos machucam. Existem coisas que nos fazem ficar cansados. Mas, ó Pai, a Tua promessa é de que um dia estaremos contigo e de que um dia nada mais, nenhum resquício haverá das lutas do presente. E podemos já lembrar do que o apóstolo Paulo nos diz no livro de Romanos, capítulo 8, verso 18, que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Que todos nós lá estejamos naquele dia para desfrutar do descanso eterno, vivendo eternamente ao seu lado, desfrutando da Tua glória e da Tua majestade. Uma bênção especial eu peço nesse momento para cada diretor, para cada diretora da escola sabatina. Eles têm se levantado como instrumentos nas Tuas mãos para coordenar essa escola tão importante. Que Tua bênção, que Tua paz repouse sobre eles nesse momento. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Muito obrigado pela sua presença, que você tenha a certeza de que em breve estaremos descansando ao lado do grande Eu Sou. Que a paz do Senhor esteja contigo e convido você semana que vem a estar conosco no Lição em Dose Dupla.